Fala aí galera, beleza? Hoje começa uma série sobre eletricidade básica, é uma série rápida. Possivelmente vai ser só esse vídeo de tão rápido que ela é. E vai ser a série 1 sobre eletricidade básica. Essa série 1 eu só vou conceituar, eu só vou colocar vocês no caminho, só vou explicar vocês sobre essas paradas todas de eletricidade e tal. E na série 2 eu vou explicar os detalhes de cada uma, porque é bastante coisa. É bastante coisa. Então aqui nós temos 4 medidas. Dá uma aproximada aqui. Volts, amperes, ohms e watts. O que cada coisa disso é? O que isso é? São medidas. Não são os nomes, mas são as medidas. Ou seja, medir se está muito ou se está pouco. E isso aqui são as medidas que você já deve ter ouvido cada um desses nomes. Possivelmente vocês já ouviram. Isso aqui tem todo lugar que inclui eletricidade, elétrica, eletrônica e tal. Faz parte de tudo isso. E o que são? Começando pelo volts. Volts é a medida da tensão elétrica, não é? Volts não é a tensão. Volts é a medida da tensão. Mais tensão, menos tensão. Que é o nível de energia, o nível de eletricidade de uma fonte, que é qualquer dispositivo, qualquer lugar que forneça energia, qualquer lugar que forneça energia para algum aparelho e tal, como uma tomada das nossas casas, baterias e qualquer outro tipo de fonte. São medidas em volts. Eu não sei se necessariamente algum tipo de fonte tem alguma outra medida dessa. Tem algum outro tipo de medida. Só que muito provavelmente vai ser volts mesmo, porque volt é uma medida internacional, não é só tipo americana, brasileira e outros lugares, não. Faz parte do SI, Sistema Internacional de Medidas. Então o mundo inteiro vai ser volts. Por quê? Como eu disse antes disso, é a medida do nível de tensão elétrica. A tensão elétrica é a quantidade de energia que tem numa fonte. Justamente por isso chama tensão e tal. Volts é quando você mede a quantidade de tensão, que é, por exemplo, uma pilha 1,5 volts. Aí uma pilha maior, tipo 10 volts, 12 volts, então vai aumentando mais ou menos voltagem, volts. Eu tô colocando nessa ordem aqui, eu coloquei nessa ordem aqui porque é nessa ordem que funciona qualquer circuito elétrico. Então fica para ser mais didático de explicar, para ser mais simples. Amperes, não é ampere, é ampere. Sim, é um pouquinho mais chato de falar, mas é ampere. Do que são ampere ou amperes? É o nível da corrente elétrica, é o nível de energia que passa por um condutor, por um fio, por um cabo, qualquer outro tipo de condutor. É a energia que passa sobre ele. É justamente o que faz os aparelhos funcionarem e tal. E a ampere tem uma regra que é se não me engano, a primeira lei de Ohm é uma regra de um pesquisador que ele estava pesquisando justamente a relação entre as grandes elétricas, que são justamente essas medidas aqui, onde a amperagem está diretamente proporcional à voltagem. Por mais que estejam em medidas diferentes, os dois são praticamente a mesma coisa. Por quê? Você conecta um fio numa bateria. Um fio ou um cabo tem diferença? Um fio ou cabo numa bateria. O nível de energia que vai sair da bateria, o nível de energia que vai passar pelo cabo é exatamente o mesmo nível que sai da bateria. Ou seja, uma energia é o mesmo que outra, porque uma energia está saindo de outro lugar, da bateria está indo para o fio. Mas por que tem medidas diferentes? Porque a amperagem, ela mede muito mais o nível de energia que está passando pelo fio, enquanto a voltagem mede o nível de energia que tem dentro da fonte, da bateria, da pilha e tal. Então são medidas diferentes para coisas praticamente iguais. Não dá para considerar, tipo assim, são coisas iguais,
mas ao mesmo tempo não dá para considerar que são necessariamente iguais, porque funcionam são a mesma coisa, mas estão em lugares diferentes, funcionando de maneiras diferentes. Então isso que é amperagem, é o nível de eletricidade que passa por um meio condutor. Sai de uma bateria, de uma fonte de energia e passa por um condutor. É a medida também, assim como volts, uma medida de grandeza, mais ampere e menos ampere. E tem um detalhe, a relação entre, por mais que seja a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, a relação entre a amperagem e o tipo de condutor que você, a grossura do condutor mais fino ou mais grosso, independente do encapamento, fio um cabo mais fino ou mais grosso, vai interferir diretamente na maneira com que a energia vai ser distribuída, vai passar por ele. Por quê? Pegar uma bateria de tipo 10 volts, você vai ter que saber qual o nível de amperagem que ele é feito. Tipo, ele é mais fino, ele é feito para baixa amperagem, porque se é mais fino, o espaço é menor, menos energia. O cabo é maior, o fio maior, espaço é maior, mais energia. Então, por mais que a voltagem e a amperagem sejam medidas proporcionais, o fio influencia muito, porque, por exemplo, se eu conecto um cabo mais fino numa bateria, numa fonte, qualquer tipo de fonte, e eu coloco mais energia do que esse fio vai aguentar, ele vai simplesmente, se for muita energia, vai estourar. Se for um nível maior que ele, mas não for tão grande, vai causar uma sobrecarga, um pico de energia, ou seja, vai dar ruim. Então a coisa tem que ser bem dimensionada para não dar problema nenhum. Muita gente até bota a coisa mal dimensionada e meio que dá certo, por quê? Porque nem sempre, porque depende do nível de energia, a coisa não necessariamente vai dar ruim rápido, vai demorar. Mas de qualquer jeito não é legal, porque alguma hora vai dar ruim. Eletricidade é o mesmo que calor, então vai gerar calor e tal, então vai dar ruim. E temos ohms. Ohms é o que? É o nível da resistência elétrica. E o que é resistência elétrica? Resistência elétrica é uma parada um pouquinho complicada de explicar, não que seja complicada de explicar, mas ela é um pouquinho contraditória. Por quê? Eu particularmente vejo dois tipos de resistência elétrica: a natural e a provocada. Como assim? A natural é o tipo de resistência que é o caso do fio mais grosso ou mais fino. Por quê? Porque isso aqui eu vou deixar para a série 2, eu vou explicar melhor sobre isso. Mas basicamente é porque quando a energia elétrica passa, ela libera calor. E as partículas, né, os elétrons que formam eletricidade, os elétrons, partículas muito pequenas, quando elas passam por um fio, se for muita energia, ou se a temperatura estiver muito alta, tiver muito calor, elas vão ficar, a corrente vai ficar mais lenta, a energia que vai passar por ali vai ficar mais lenta. Então a corrente vai acabar ficando mais lenta, vai acabar esquentando mais. E isso é o que eu chamo de resistência natural. É porque a resistência elétrica está mais como a dificuldade da passagem da corrente por um condutor que cria calor. Só que, como eu falei, eu particularmente prefiro dizer como duas, porque a resistência provocada, que é quando alguma coisa impede que a corrente passe, por exemplo, um fio aquecido vai deixar a eletricidade mais lenta, deixa a corrente mais lenta no caso. E a natural, que é quando, por exemplo, tem muito mais energia do que um cabo pode suportar e ele acaba aquecendo. Não é nada que está causando um aquecimento no cabo, mas é sim um grande nível de energia. Então são dois casos completamente diferentes que eu gosto de dividir. Resistência é a provocada.
é quando acontece alguma coisa que faz com que a eletricidade se torne mais devagar, e a natural é quando a própria eletricidade se torna mais devagar, que é o caso do quando tem muita energia, tem muita eletricidade num fio que não aguenta. Então a própria eletricidade não consegue passar, não é nada que está provocando a lentidão dela, é ela mesma que não é capaz de passar por algum local. Beleza? Espero que eu tenha sido claro nessa parte. E o homem é justamente essa coisa da resistência elétrica, dessa dificuldade e tal. E aqui nós temos watts, não são watts, são watts. Eu não sei, eu acho que as duas maneiras eu acho que estão certas de falar, mas eu acho que o watt é mais certa. Porque tem gente que fala watts, tem gente que fala watts, tem gente que fala watts, mas o watts é a maneira mais certa mesmo. E o que é o watts? O watts é uma parada um pouquinho mais específica. O watts é basicamente, resumidamente, o nível de trabalho de um equipamento elétrico, de um aparelho. Por quê? Por exemplo, você compra uma lâmpada e vem uma lâmpada de tipo 9 watts, 12 watts. Aquilo ali é o significado no nível de trabalho. Que no caso, aqui, tensão, amperes, corrente, ohms, resistência. Essas aqui são só unidades de medida. Amperes, corrente, ohms, resistência, e watts, potência, que é o que? A potência de alguma coisa, o que? A capacidade dela, a força dela. É exatamente isso que o watts mede, a capacidade de um aparelho. Essa medida de watts é uma medida um pouquinho mais específica, ela tem um processo mais específico. Só que basicamente um watts é o que? É quanto um aparelho, um equipamento trabalha. Porque, por exemplo, como eu estava explicando, a lâmpada de 9 watts e a lâmpada de 12 watts, medidas completamente diferentes, então não trabalham de jeito diferente. Por exemplo, uma lâmpada incandescente incandescente não, é porque a incandescente fica melhor de dizer. A LED dá até pra falar, mas a incandescente fica melhor, que é aquela que tem filamento, aquela que aquece. Aquilo ali, o exemplo daquele filamento é resistência. Aquilo ali é uma resistência elétrica. Só que cria um efeito, ao invés de só criar calor, cria um efeito luminoso também. O principal dela é o efeito luminoso. É por isso que ela esquenta, porque é o que é calor. Resistência é o mesmo que gerar calor. Tem um detalhe sobre a resistência que é bem interessante. Que toda a corrente elétrica está gerando calor. Mas por que nem toda corrente elétrica aquece? Por que nem toda fica quente? Porque o calor é tão mínimo, o calor é um valor tão tipo assim, mínimo, tão pequeno que não é sentido, que não dá para ser sentido. Sempre tem calor em questão de corrente elétrica. Os elétrons, as partículas que formam a eletricidade, elas liberam calor, elas são quentes, então sempre tem um calor ali, mas é muito, muito pequeno. Até porque essas partículas são muito pequenas, são incrivelmente pequenas. Então, para elas gerarem calor, para chegar no nível de calor que você perceba, calor sensível, no caso, tem que ser um calor muito grande para você conseguir perceber, porque no nível tipo de boa delas, você não vai perceber. E o watts é justamente o que acontece com essa lâmpada. É uma resistência, então ela acaba dissipando calor, ela acaba liberando calor. Por que tem essa diferença entre watts? Porque uma lâmpada de incandescente de 9 watts, ela acaba trabalhando mais, ela acaba recebendo mais energia, então ela acaba trabalhando num nível, mas não, né? Num nível que ela vai utilizar certa quantidade de energia para gerar luz, vai precisar de certa quantidade para gerar luz. E uma lâmpada de 12 vai precisar de mais eletricidade ainda, que vai gerar muito mais energia, vai precisar de muito mais eletricidade, então ela vai ficar muito mais aquecida. Essa é a diferença então isso que é o watts, a medida de potência, não é a potência, é a medida dela, o nível de trabalho de um aparelho. Quanto mais rápido um aparelho trabalhar, mais o watts ele vai ter. Simples. É simplesmente isso. Eu tenho, por exemplo, uma máquina de barbear. Uma máquina de barbear de tantos watts. Então aquilo ali é o nível que ela trabalha.
é o nível da potência. Por exemplo, uma de 9 e uma de 12. A de 12 vai trabalhar bem mais que a de 9. Simples assim. Beleza, galera? E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é o conceito basicaço. Tem muita coisa por trás disso aqui. Isso aqui, como eu disse pra vocês, resumidamente, são as medidas de cada tipo de força, né? Esqueci o nome. Cada tipo de trabalho. No caso, volts tensão, amperes corrente, ohms resistência e watts potência. Aí fica a questão, só para terminar, por que cada um tem esses nomes? Volts por conta do, se eu não me engano, era físico, por conta de um cientista chamado Alessandro Volta, que foi o cara que inventou a pilha elétrica. Não confundam, isso eu vou deixar para parte 2, mas eu vou falar um detalhe, uma curiosidade. O que a gente tem hoje não são pilhas. Essas pilhas que a gente usa para relógio e tal, para bateria, não são pilhas, são baterias. Essas pilhas tipo assim, alcalina e tal, onde vai marca, são baterias. Não existem mais pilhas. Por quê? Pilha de alguma coisa quando algo está em cima de outro, que foi justamente o que o Alessandro Volta fez. Ele criou uma fonte de energia, onde eram peças empilhadas, eram materiais empilhados. Por isso tem a pilha, empilhada. Só que o que a gente tem hoje são baterias. As baterias primárias, que são essas pilhas que a gente usa para pilhas, né, entre aspas, que a gente usa para relógio e tal. E tem aí relógio de parede, outros aparelhos. E as baterias secundárias, que é o que a gente chama corretamente de bateria. Então, o que a gente chama de bateria são várias pilhas juntas. Eu vou explicar depois o que é isso. E as pilhas primárias e as baterias primárias, tô até confundindo. As baterias primárias, só que a gente erroneamente chama de pilha, não são pilhas. Então foi a medida em volts, porque foi justamente a questão do Volta que criou o que a gente conhece hoje como as baterias primárias, foi que criou a primeira pilha. Amperes foi por conta do francês chamado André-Marie Ampère, no caso, Ampère, é porque fala Ampère, mas Ampère de qualquer jeito. Eu esqueci exatamente o que ele fez agora, mas como é relacionado a Ampère, é relacionado à corrente. Ohms por conta do, eu vou falar cientista porque eu não lembro exatamente qual era a atuação deles, mas Ohms foi o cientista do quem criou essa medida de ohms e tal foi George Simon Ohm, que, se eu não me engano, eu não sei se é nome britânico, não sei de qual país ele era, mas foi George Simon Ohm, justamente porque se chama ohms. Pode falar ohms quanto pode falar ohms, dá tudo mesmo, mais ohms mesmo por causa do H, dá esse prolongamento, ohms, mas o mais certo mesmo é falar com H. E o watts é por conta do watts. Eu posso até trazer um outro vídeo falando melhor sobre isso, só pra complementar aqui, porque o watts eu esqueci quem foi. O watts é o único que eu esqueci. Mas é isso, galera. Aqui eu joguei o básico do básico pra vocês, o básico do básico mesmo, só os conceitos de cada um. Isso aqui é eletricidade básica. Eu vou explicar o por trás disso aqui, como eu já falei. Então eu vou vir, parte 2, eu vou ver outros vídeos por aí, que eu vou explicar com mais detalhes do que tem em cada medida dessa, como funciona. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpe no vídeo mais longo, eu achei que seria mais curto, mas mesmo nos conceitos tem bastante coisa para explicar, para ficar uma parada bem completa, então acaba tendo bastante coisa, mas é isso. Mais uma vez, desculpem pelo vídeo longo, tentei encurtar, mas não deu.
Beleza, galera? Então é isso. Fiquem atentos à parte 2. No caso vai ser só esse vídeo aqui mesmo. A parte 1 do cenário básico. E depois, eu vou lançar ainda a série 2, que vai ser explicando cada detalhe disso aqui. Beleza? E valeu.